Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sobre Srimad Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 6, Sankhya Yoga, verso 1. Sri Bhagavanu Vacha Anashrita Karma Palam Karyam Karma Karotiya Sa Sanyasi Cha Yogi Cha Naniragnir Nacha Kriyaha. Sri Bhagavanu Vacha, o Senhor disse: Anashrita, sem refúgio, Karma Palam, o resultado do trabalho, Karyam, obrigatório, Karma, trabalho, Karoti, executa, Yaha, aquele que, Saha, ele, Sannyasi, na ordem renunciada da vida, Cha, também, Yogi, místico, Cha, também, Na, não, Nir, sim, Agnihi, fogo, Na, Nin, Cha, também, Akriyaha, sem dever. Tradução e significado por Srimad Graça Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Tradução: o bem-aventurado Senhor disse: aquele que está desapegado dos frutos de seu trabalho e que trabalha de acordo com sua obrigação está na ordem renunciada da vida, e é o verdadeiro místico, não aquele que não acende nenhum fogo, nem executa nenhum trabalho. Então, bem-aventurado o Senhor disse: aquele que está desapegado dos frutos de seu trabalho e que trabalha de acordo com sua obrigação está na ordem renunciada da vida, e é o verdadeiro místico, não aquele que não acende nenhum fogo, nem executa nenhum trabalho. Significado: neste capítulo, o Senhor explica que o processo do sistema óctuplo de yoga é um meio de controlar a mente e os sentidos. Entretanto, este sistema é muito difícil para as pessoas em geral executarem, especialmente na era de Kali. Embora o sistema óctuplo de yoga seja recomendado neste capítulo, o Senhor enfatiza que o processo de Karma Yoga, o agir em consciência de Krishna, é melhor. Todo mundo age neste mundo para manter sua família e sua parafernália, mas ninguém trabalha sem nenhum interesse próprio, sem nenhuma gratificação pessoal, seja concentrada ou extensa. O critério da perfeição é agir em consciência de Krishna, e não com a intenção de gozar os frutos do trabalho. Agir em consciência de Krishna é o dever de toda entidade viva, porque todos são constitucionalmente partes e parcelas do Supremo. As partes do corpo trabalham para a satisfação do corpo inteiro. Os membros do corpo não agem para sua própria satisfação, mas para a satisfação de tudo completo. Similarmente, a entidade viva que age para a satisfação do Supremo, tudo, e não para a satisfação pessoal, é o sannyasi perfeito, o yogi perfeito. Às vezes, os sannyasis pensam artificialmente que se liberarão de todos os deveres materiais. Pensam artificialmente que se liberaram de todos os deveres materiais e por isso param de executar Agnihotra Yagyas, sacrifícios de fogo. Mas na realidade eles têm um interesse egoísta, porque sua meta é tornar-se unos com o Brahman pessoal. Tal desejo é superior a qualquer desejo material, mas não é sem interesse egoísta. Similarmente, o yogi místico
que pratica o sistema de yoga com os olhos semicerrados, parando com todas as atividades materiais, deseja alguma satisfação para si mesmo. Mas uma pessoa agindo em consciência de Krishna trabalha para a satisfação do tudo, sem interesse egoísta. Uma pessoa consciente de Krishna não tem nenhum desejo de satisfação pessoal. Seu critério de êxito é a satisfação de Krishna, e desse modo, ela é o sannyasi perfeito, o yogi perfeito. O Senhor Chaitanya, o mais elevado símbolo de perfeição de renúncia, ora desta maneira. Shikshashtaka 4. Nadanam nashanam nasundarim kavitamba shagadisha kamaye mama janmani janmanishvare bhavatad bhakti rahaituki tvai. Ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho desejos de acumular bens, nem de desfrutar de belas mulheres, nem quero nenhum número de seguidores. O que quero somente é a misericórdia sem causa de seu serviço devocional, nem a minha vida, nascimento após nascimento. Shri Prabhupada aqui. Namaste Saraswati Guruvani Prasthanya Namaste Namaste Panchakosh. Só que a sociedade como um todo, né, precisa dessa atitude, né? Nossa sociedade atual, a maioria tem dificuldade, apesar do crescente campo, né, da espiritualidade, que vai na contramão, né, de toda a propaganda do Visuddhi. Tem os espiritualistas, né, no movimento Hare Krishna, que lidera no mundo essa ideia, né? O movimento Hare Krishna, nos últimos 50 anos, é a grande expansão mundial, né, da espiritualidade. Muita gente que hoje segue diversos tipos de espiritualidade nem sabe que foram inspirados pelo movimento Hare Krishna. Até os vegetarianos não sabem que é devido às ações dos devotos que existe um grande número de vegetarianos crescente, e da mesma forma muitos tipos de espiritualistas. Cabe aos devotos que representam o movimento Hare Krishna, somos nós, de apresentar bem essa cultura para que as pessoas possam, não só os assim chamados diversos espiritualistas, como os materialistas, que estão absortos na energia material, que estão buscando prazer, né, na energia material e não sabem de nada além disso, né? Desfrutam cegamente e doidamente, né, falando assim, porque não tem nada mais do que isso, né? Mas nós estamos, mesmo de forma simples, assim, né, como fala nesse verso, que se a pessoa dá o resultado das suas ações para Deus, ele é um renunciante perfeito, porque ele conclui que Deus é tudo. Então esse ato é maior do que uma ordem, né? Todo cerimonial, demandas e prerrogativas. O simples fato da pessoa entender que Deus é tudo, ele é o resultado do seu trabalho, ele oferece a Deus, então ele é um sannyasi. Então, transformar essa ideia, né, que nós podemos agir no mundo material, que não tem outra forma, temos que agir, somos atuantes,
mas usar adequadamente o resultado para não ficarmos presos, enredados e numa ignorância, né? Tentando desfrutar de algo que não é possível, algo que, do ponto de vista absoluto, é ilusório, é uma fantasia. É como você se queimar em um sonho, né? E acordar apavorado. Isso é o mundo material. Nós estamos tão absortos nessa energia que nós pensamos em desfrutar dela e acabamos tendo uma sensação que estamos desfrutando, e essa sensação é tão real que nos causa aprisionamento nesse mundo. Então a consciência de Krishna vem para libertar, e pode ser feito de uma forma, como é simples a consciência de Krishna, ela é super simples, mas ela pode ser mais simplificada ainda, mais, dependendo da pessoa, né? Por exemplo, se pensarmos como intelectuais, de estudos, em decorar versos e tudo mais, isso pode ser muito difícil para a maioria das pessoas, né? Certa vez um devoto falou assim: o devoto tem que conhecer no mínimo, decoradamente, no mínimo 100 versos do Bhagavad Gita, e mais 100 ele ter uma ciência do que é. Talvez para a maioria das pessoas decorar um verso já seja muito, porque requer uma mente, né, que tem que repetir isso direto, tem que falar e decorar. Isso não é tão simples, é tão simples como... É simples para uma pessoa que tem essa capacidade de ler, de estudar, de gostar de tudo isso, né? Agora, para uma pessoa que não tem, que não gosta nem de ler, mas ele quer saber de Deus. Então, esse verso se encaixa perfeitamente. A pessoa renuncia ao fruto das ações. Renuncia aos frutos das ações. Não sofre e ele avança espiritualmente. Então, a prática do processo, ela não é igual para todos. Cada um tem um perfil, né? Cada um tem um estado de consciência, e cada um vai aplicar esse estado de consciência para Krishna, sendo que a renúncia dos atos é para todos. Os que têm capacidade a mais vão usar a sua capacidade a mais, né? Que nem fala dos sannyas. Aqui nós temos poucos, não temos essa cultura, né? Mas na Índia existe a cultura dos sannyas. Então lá tem muito mais sannyas que não são Hare Krishna. Então os sannyas não Hare Krishna são muito maiores e muito mais organizados, mas eles não oferecem nada para Deus, porque eles pensam que eles são Deus. Quando ele não busca o Brahman, eles dizem: eu sou Deus, a manifestação de Deus, a manifestação do Brahman, né? Então eles não oferecem nada, eles, né, não servem a Deus, nem ensinam as pessoas a servirem Deus. Então essa pessoa que oferece resultado é considerado naturalmente por Krishna como superior àqueles que, embora muito eruditos, né, são muito aprofundados nas escrituras, muito versados e muito
muito assim, austeros, eles não têm nenhuma relação com Deus, nenhuma. Tanta religiosidade e ele não tem interesse de servirem a Deus, de ter uma relação com Deus. Então, o indivíduo que tem desejo de servir a Deus, esse para Deus é o melhor. Aquele que é servo do servo, quer servir ao servo do servo do servo. Quando você dá o resultado das suas ações para Deus, você está servindo ao servo do servo do servo do servo. E esse é um grande sacrifício, que seria a ordem de sannyasa, que é o grande sacrifício do indivíduo, é renunciar a tudo, corpo, mente e inteligência a serviço de Deus, é a maior renúncia. Mas a maioria absoluta não, só está na ordem. E aí, um simples grihasta tem uma vida tarefada, mas no final ele dá o resultado de suas ações para Deus. Ele é maior que esse indivíduo, porque esse indivíduo não está servindo a Deus. Comentar uma coisa, não dá comentário, vocês vão perguntar, falar. É que esse assunto da renúncia, né? Todo mundo acha que a renúncia é fazer nada, né? Krishna sempre coloca que não. Quem está fazendo, mas está desapegado do fruto, é o verdadeiro sannyasi. Então todo mundo está pegado, na verdade. Todo mundo está trabalhando, mas todo mundo está pegado ao fruto, né? Então, em Krishna, Prabhupada sempre diz que a consciência de Krishna você tem que fazer tudo, mas para Krishna, né? Aí tudo pode ser espiritualizado, né? Quando alguém descobre que o que ele faz pode ser oferecido para Krishna, ele não tem que deixar o que ele faz. Simplesmente ele tem que se desapegar dele, querer desfrutar do que ele está fazendo, né? E isso Krishna fala que para quem consegue fazer isso, ele consegue se tornar um místico, né? Um místico, um yogi, né? Que é aquela pessoa que sabe como trabalhar no mundo, né? É muito difícil encontrar uma pessoa assim. Simplesmente nós entendemos isso por um devoto puro, por Srila Prabhupada, que um devoto puro veio acrescentar isso para o mundo moderno, né? O mundo atual, todo mundo pensa para lucro, o que eu posso lucrar, né? O cara está brigando, desde o presidente até o empregado de qualquer lugar, ele está querendo lucro, né? Ninguém está satisfeito com a renda que recebe, né? Se recebe uma renda, ele quer mais lucro porque ele tem que desfrutar. E essa sociedade está um caos. Todo mundo quer tirar mais lucro do que faz, né? O cara que está no mercado financeiro, ele quer mais lucro do que ele colocou na bolsa. Mais lucro, por ele colocar um valor na bolsa, de valor ele quer mais. Tudo isso cria uma situação de briga, né? De confusão, né? E o devoto, logicamente, o devoto está fora um devoto puro, alguém que está em consciência de Krishna, o Srila Prabhupada, o Senhor Jesus Cristo, eles não participam dessa briga, porque qualquer um com um pouco de bom senso pode entender que tudo é de Deus, né? Então, se tudo é de Deus, por que eu tenho que estar tirando tanto lucro, né? Mais lucro na conta aí, quanto mais sérios, eu sou mais feliz. Mas isso não significa nada, né? Espiritualmente falando, não significa nada, simplesmente lucro material, que depois a pessoa nem consegue desfrutar tanto dinheiro, o cara não consegue, nem sequer ele desfrutar. Então é isso, eu vou falar que para nós que estamos na senda espiritual, eu lembrei desse verso porque sempre a gente está pensando no lucro, não é? Nós estamos pensando no lucro porque nós queremos desfrutar disso, não é? E Krishna dá essa instrução espiritual que não, melhor você dar para Deus que você querer pretender ficar desfrutando, e isso você vai ficar satisfeito, caso contrário você nunca vai ficar satisfeito. Então aí Prabhupada cita o Chaitanya Mahaprabhu, não é? O Chaitanya Mahaprabhu é aquele quadro ali, está assim:
Aí Chaitanya Mahaprabhu está livre, não é? Ele não quer nada, não quer dinheiro, fala, não quer seguidor, não quer nem mulher, tudo que nós queremos aqui, ele não quer. Não é? Só quer o serviço a Krishna, Deus. E essa é a perfeição do ser vivo. Né? A entidade viva é perfeita quando ele só deseja servir a Deus. Não quer mais nada de lucro, não quer mais seguidor, dinheiro, mulher, fama, poder. Tudo isso faz parte daqui da criação do ser humano condicionado. Né? Então, se não tem lucro, nada presta. Né? Se não há lucro, nada sirve. Né? Esse conceito. Né? Aí... as pessoas têm que parar para pensar um pouco, porque não, a situação, o sistema atual já não tem mais lucro, cara. Sempre alguém vai ficar perdendo. Já o lucro só leva uma minoria, o lucro cada vez menos gente leva lucro, cada vez mais gente está no vermelho, né? E aí fica um caos, né? Como está hoje. Mas enfim, significado claro, Krishna diz, né? Tratar de se tornar um sannyasi e ficar fora de todo esse sofrimento, né? A pessoa está o tempo todo na ansiedade que ela tem que ganhar muito dinheiro. Né? O que você acha, Garuda? Porque a gente vive nesse mundo de troca. Eu te dou, mas eu quero receber. Até a gente compreender que está cantando Mahamantra, não está querendo nada de troca, está querendo simplesmente sair fora, tirar os pensamentos horríveis da cabeça. Para isso a gente fica cantando Mahamantra. Então, quanto mais eu canto, mais eu fico fora da troca. Porque antes, quando eu frequentava um templo espírita, tinha aquela moeda de troca. Você vem aqui, me traz uma vela, traz isso, traz aquilo, e me dá tanto em dinheiro que eu vou fazer isso para você. Mas esse é o modo que Deus nos coloca, para a gente entender que existe outra vida, não é só essa vida que existe do lado de cá. É isso que eu entendo. Bom, Inimai. Estava refletindo agora sobre o nosso presidente, que ele quer agora colocar um ministro evangélico. É isso aí. Se vivemos num país laico. Está dando uma coisa, mas está querendo outra. Está impondo. Porque é um evangélico, porque ele já sentiu que existe uma porcentagem grande de pessoas evangélicas. Então é importante para ele ter o controle na mão disso. É a mesma coisa, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, a maioria foram nomeados pelos presidentes. Os presidentes nomeiam, mas com interesse depois em fulano, quando for julgar, tirar ele fora. E a gente vê isso e eu fico chateado de ver essa troca de interesse. Agora está impondo um evangelho. Mas como tudo tem razão de ser, né? A gente não sabe o final da história. O final da história é que vão brigar por poder. Ninguém vai querer brigar. Né? Tudo isso passa. Tudo, mesmo. Mas o próprio Cristo já falava. Dai a Deus o que é de Deus, e dai ao homem o que é do homem. As atividades do mundo material, elas são sempre parecidas, muda só o formato,
e todas elas visam ao desfrute social, seja controle, seja isso ou aquilo. Então os políticos não têm nada a mais dado que isso hoje em dia, né? O ideal era que os políticos fossem religiosos e fizessem uma política religiosa, mas essa nossa era não é propícia a isso. Os políticos não são religiosos, não têm uma política pró-religiosa, eles são irreligiosos, então toda a oferta é irreligiosa, apesar de usar o nome religião, mas a palavra religião ela já é destituída do seu valor original. A palavra religião vem da palavra religare, que é religar-se com Deus. Ligar com Deus. Do latim. Então essa palavra ela está destituída do seu valor. Então mesmo as religiões elas não estão afinadas de acordo com o propósito. Então quando esses indivíduos se tornam políticos, idem, né? Se já estão desligados, não estão cumprindo com o papel do seu propósito, então eles não vão ser políticos religiosos, apenas políticos mundanos, interesseiros, e na verdade tem outro nome para se dar isso, chama-se politicagem, porque político é social. Quando o político não é social, ele não é político. É outra coisa que ele faz, menos político. O sentido da palavra político é que é um ser que toma conta do povo, dos interesses do povo. Esse é o político. Agora, quando ele não faz isso, não é mais político. Apesar que eles não vão aceitar isso, né? Então eles usam o nome de políticos. Mas não é. Isso é normal em Kali Yuga tudo vira às avessas, né? O valor de tudo é às avessas. Invertido. Mas as pessoas não querem ser invertidas. As pessoas, elas querem ser degradadas, mas não quer dizer que são degradadas. Se falar para a pessoa promíscua que ela estava agindo de forma promíscua, ela, não, eu estou agindo de forma como eu quero viver. Mas eu não quero ser promíscua. Ninguém quer ser ruim. Mas como as pessoas se deturpam tanto, o que é imoral passa a ser moral, porque ninguém quer ser imoral. Raríssimas pessoas que aceitam ser imoral. A maioria tem um propósito de ser bom, de ser legal. Então tudo que ele faz é legal. Então se a proposta do imoral passa a ser moral, está certo. Essa é a nossa sociedade. Tudo as inversas, invertido. Então o nosso papel é viver além disso e não se preocupar, porque nós não podemos consertar isso. Uma andorinha só não faz verão. Então, para aquele que conhece a verdade, saber é bom, né? Você tem informação. Nós falamos, conversamos, mas nós não vamos perder energia para lutar, levar a bandeira e vamos mudar o mundo. Não, isso é mentira. Essa possibilidade não existe. Ela é remediada pelo período, se toda uma população entrar em convulsão para ter isso, mas logo em seguida isso acaba e vem alguém mudando a história, porque esse é o pensamento material, esse é o humor de Kali Yuga, e nas 3 primeiras eras que eram religiosas, mesmo no final tinha uma galera que era religiosa. O materialismo de Kurukshetra não é nosso materialismo, era um materialismo de princípio, de seguir regras, obrigações, mas tinha um desejo de desfrutar de uma vida boa, longa, nesse mundo. Isso é materialismo. Sendo que a oferta do transcendentalismo é desfrutar de uma vida eterna no mundo espiritual. O materialista védico, ele quer desfrutar de uma vida eterna no mundo material. Esse é o materialismo que foi confrontado em Kurukshetra. Homens materialistas, homens que seguiam regras, seguiam princípios, mas queriam um mundo assim. Um Deus aqui, um Deus que possa me dar uma vida de poder, né, saúde,
longevidade, tudo aqui. Nosso mundo atual é o mundo oposto. Os materialistas não têm princípio, não tem nada, eles acabam com a natureza, destrói tudo, eles vão cumprir um papel que é de proteger eles, faz o oposto. Essa galera não presta não. Está longe, a ideia desse movimento é 10 mil anos, ter uma recuperação, a maioria das pessoas terem uma consciência melhor, mas nós estamos longe dessa realidade ainda, muito, milhares, centenas, milhares de anos para chegar a isso, porque essa galera que está aí é pesada e Mais louco. lutar com essa galera aí é perder a religiosidade, é deixar de ser religioso e não deixamos o eterno pelo passageiro. Essa turma está aí, sai, entra outra, pode ser melhor, pode ser pior, mas acredite, mesmo a boazinha não vai querer nada com Deus. É um Deus distante, é um Deus que me dê dinheiro, casa, saúde. Não é um Deus que diz, eu quero servir. Quando nós chegamos para Ele dizendo, nós somos servos de Deus, essa palavra é estranha. Né? Nós somos servos do servo de Deus. Nós oferecemos para Deus. A nossa meta é amar Deus sem querer nada em troca. Isso não é muito agradável. Pode ter certeza que não é muito agradável. Então nós, como devotos de Krishna, nós entendemos e nos preocupamos com as pessoas que vão sofrer por todas as misérias que eles vão causar, e o que nós pudermos fazer, vamos ajudar naturalmente. Não vamos parar, temos que pregar, porque é isso, vamos ajudar as pessoas, mas eles vão fazer um estrago grande por esses, os próximos governos, os mais. Não é isso, cada um fazer uma coisa pior que a outra. No meio aparece um bonzinho que faz uma coisa melhor, e depois vem outros que fazem coisas piores. E a previsão para essa era não é boa não. Acredite, esses caras ainda são bons para o que vem pela frente. Esses quando nascerem, aí eles vão ser ruins. Os caras ruins de hoje, quando nascerem na vida futura, eles vão ser ruins. Os netos deles vão ver seus mestres. Poxa, eu crente que o futuro vai ser melhor do que o presente. Quem? Crente que o futuro vai ser melhor que o presente. Qual crente? Ele que ele pensava. Ele crê que o futuro vai ser melhor Ele do que pensa. hoje o presente. Sim, para aqueles que se dedicarem a Deus. Mas a proposta do mundo não é essa, então não podemos criar essa ilusão. Não podemos vender uma ilusão. A gente está era não rola, né? Kali Yuga, tá? Não podemos vender uma ilusão para as pessoas. Não, se você transformar a sua vida, você vai ter um mundo diferente, mesmo no caos. Mas não podemos vender a ilusão que as pessoas vão ver esse mundo. Nós podemos vender a ideia, e devemos vender a ideia, que as pessoas devem transformar suas vidas para ver um mundo diferente, mesmo no inferno. Eu moro aqui há 67 anos. Dia 29 agora eu fiz 68. Era raro a gente encontrar um mendigo. Um ou outro que entrava na nossa vila para pedir um pão. Agora você sobe a passarela, dá pena de ver tanto drogado ali. Quer dizer, nós temos assistente Passa social. na rua, vê vários no chão jogados. A gente paga tudo imposto, tem assistente social e o governo não faz nada. Sim, porque eles não querem. Não tem interesse. Então você não pode vender a ideia de que o mundo vai ser melhor. Não, o mundo vai ser pior. Pior. Porque essas pessoas que estão ali no chão vão nascer e vão dar o troco. Ação e reação. Elas vêm dar o troco. É causas e efeitos. Exatamente. Elas vão dar o troco a quem elas foram abusadas. Essa é a lei do karma. Você numa vida sacaneia e na outra é sacaneado por aquelas pessoas que foram sacaneadas.
Então essas pessoas que são menosprezadas vão menosprezar os outros. Então nós não podemos ter um mundo melhor, um mundo pior. Agora, nesse mundo pior, as pessoas que entenderem, encontrar a verdade, tornam-se o mundo melhor. Agora o mundo não é prazeroso não, o mundo material é Kali Yuga. Seu Garuda, isso é uma fantasia. Não, mas isso sou eu que penso assim. O senhor vai ter uma vida melhor, vai direto para o céu. Então nós devemos fazer a nossa vida melhor. E quando nós pregarmos, nós podemos dizer para as pessoas, você pode tornar a sua vida melhor. Sua vida pode ser melhor. Você sabe que uma das maneiras das religiões perderem crédito cada vez mais pelas pessoas inteligentes e só serem tomadas por pessoas lesadas, ignoradas, manipuladas, é justamente por oferecer um paraíso na Terra. Oferecer o quê? Um paraíso na Terra. As igrejas estão há 2000 anos oferecendo um paraíso na Terra. E há 2000 anos não acontece isso, cada dia é pior. E isso vai continuar até daqui a 400 mil anos. Até o ponto de as pessoas virarem bichos. E acredite, muitos desses vão estar dizendo, o mundo vai ser melhor. A barriga dentina. Exatamente. Vai ser Então, pior do que a ideia de que o mundo vai ser melhor faz que as pessoas percam a crença, porque a história diz o contrário. O mundo não se tornou melhor. O mundo tornou-se até pior. Bem pior. Então, agora, se o indivíduo se transformar e entender que ele tem que se liberar, isso é perfeito. Ó, a forma humana tem 7 bilhões de pessoas no planeta hoje. Só o que é contado. Fora os que não é contado, porque é muito mais. E essas 7 bilhões é considerada as outras formas existentes de seres vivos um grão de areia no deserto. Imagine 7 bilhões de pessoas na forma de um grão de areia. Então nós não somos nada. Então aqueles que dentro dessa forma entendem Deus, esse sim, o mundo mudou. Então na verdade os religiosos lá atrás, se não fossem manipuladores para enganar as massas, oferecendo uma proposta falsa, eles diriam assim, transforme suas vidas, renda-se a Deus, porque senão estão contrariando a própria Escritura, que diz que o reino de Deus só terá 200 milhões. Na verdade, Krishna fala a mesma coisa no Bhagavad Gita, que de 200 milhões de pessoas que se rendem a mim, talvez um chegue a mim. Então se eu disser que no mundo vai ser um paraíso, eu estou mentindo. Porque Krishna fala, de 200 milhões de pessoas que vêm até mim, talvez um chegue até mim. Então, Então não há paraíso. A terra é o lugar para se encarar de frente. Se a pessoa pensar que aqui vai ser um paraíso, ele não vai querer sair daqui nunca. Ele não vai querer largar seus pertences. Não vai. Vai querer ser religioso aqui, mas não ir para o céu. Na história védica está cheio de histórias assim. Pessoas avançadas que não querem ir para o céu. Porque os apegozinhos fazem o quê? Nós queremos, desejamos ficar aqui. Oh não, canta Hare Krishna aqui, não, eu posso pregar melhor aqui, todas as pessoas precisam de Deus aqui. Não quer sair não, seu Garuda. Na hora da morte ele pede, ó Deus, me ajude a nascer numa família boa, cheia de devotos, para eu cantar Hare Krishna. Isso é apego. Não quer sair daqui. Na hora que o bicho pega, não quer sair daqui. Então aqui nunca vai ser um paraíso. Nunca. Aqui não é um lugar para um cavalheiro. Nunca vai ser melhor. Nunca. A época melhor que houve aqui foi de Ramachandra, mesmo assim houve uma reclamação. Alguém foi reclamar para ele que ele era culpado de o filho dele ter morrido primeiro do que ele. E era considerado um espiritual, mas houve reclamações. Então nunca é igual.
nunca vai ser o paraíso. O mundo material é feito para ser do Kalayan Swasatan, um perigo a cada passo, ou Dukkha Dukkha, um perigo a cada passo. Então, nós temos que fazer a nossa mudança. Nós. Se nós pensarmos assim, eu vou salvar o mundo, não. Eu tenho que fazer a minha parte. Por exemplo, nós estamos pregando na missão de Prabhupada. Quem vai salvar é Prabhupada. Nossa função é divulgar, pregar, nos converter, mudar nossos hábitos, nos purificarmos através da missão da filosofia de Prabhupada, as práticas dele. Agora, se nós pensarmos assim, eu vou salvar o mundo, vou me tornar um grande pregador, sério, e para salvar o mundo, não está com nada, não salvar nada. Nada. A primeira dificuldade que tiver, nos primeiros testes, vamos ficar lá, na lata, no lixo. Porque nós não vamos salvar nada. Quem vai salvar é Prabhupada. Nossa função é divulgar o conhecimento de Prabhupada e dar a oportunidade que as pessoas conhecerem Prabhupada, para eles terem desejo de mudar suas vidas. Isso sim é mudar o mundo das pessoas. Mas esse mundo, ele é feito para ir para baixo. Ele é feito para ter misérias. Então, em últimas palavras, o conselho de Krishna é fratricida, caótica. Não há paraíso. Não há. Né? Como ele está falando aqui, né? E o que ele está vendo não vai ter revertério não. Porque essa galera deixou chegar até esse ponto e a turma que liderava esse tempo todo, o lixo, está fixo, mora em lugares que não vê mendigo, só quando eles passam de carro querem fazer campanhas políticas, aí eles são capazes até de abraçar um mendigo. Mas o mundo para eles vive um paraíso econômico, né? E eles não estão preocupados com essa galera, não afeta a vida deles. Pelo contrário, isso é até melhor. Dá mais ibope, dá mais discurso, né? Comovente, coração, né? Olha para o mendigo assim, coitado, eu vou tirar esses mendigos da miséria, né? No meu governo. Com a pobreza. Pobre, coitadinho, abraça o filho de pobre, cheio de carrapato, isso, eles pegam, tiram uma foto emocionante, ganham prêmios, mas o cara controla. Talvez um ou outro se eleve para ele dizer, esse conseguiu, esse é demais, esse é o herói que todo mundo deve seguir. Eles falam isso rindo, sem nenhum problema. Como se pega algo assim, joga fora, descartável, essa galera joga, e quem acredita neles é tão ilusório, é como acreditar que um escorpião não vai morder ele. Entendeu? É assim que acontece com o mundo material. Então, se nós nos formos duros e enérgicos no nosso propósito, nós devemos ter compaixão, mas nós não podemos resolver a vida das pessoas. Eu passo aqui, eu sou religioso, passo cantando japa, e às vezes a pessoa me pede, quando eu agora estava passando na ponte ali do outro lado, de manhã fui no Cadega, aí uma senhora passou por mim assim e falou, bom dia. Quando eu fui andando, ela falou, me dá R$1. Eu não olhei para trás, tinha um gato lá na frente, eu falei, oi gatinho, e me mandei. Por quê? Ela ia pegar meu R$1 e cheirar um crack, sei lá, aquela senhora que estava vindo daqui do trem, é cracuda. Então eu vou dar o quê? Ela não está afim de alimentar a história dela, porque ela não está afim de comer um cafezinho, nada, ela está afim de usar uma droga. E eu não posso resolver o problema dela. Eu não tenho condição de resolver o problema dela. Porque primeiro ela tem que mudar, ela tem que querer, então eu não posso. E se eu for me parar com ela,
eu não vou ter capacidade de ajudar ela. É muito mais do que eu essa história. Tem um atrás do outro. E você não pode. Então, se eu falar Hare Krishna, aí eu estou ajudando ela já. Ela está com contato com Krishna. Então eu posso passar o dia, Hare Krishna, minha senhora, tudo bem. E um belo dia eu posso dar um realzinho para ela. Mas eu não estou ajudando ela. Agora, falar Hare Krishna, estou ajudando ela. Oi, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Bol. Então, o que eu posso fazer como devoto? Hare Krishna. Quando eu passo aqui que vem um jogado na rua e ele pede alguma coisa, eu falo Hare Krishna. Hare Krishna. Pronto. Essa é a minha ajuda real que eu posso dar a essas pessoas. Porque dar um prato de comida não vai ajudar elas, ela já ganha isso a monte por todo mundo. Mas eu posso dar uma prachadinha que vai ajudar ela. Mas enfim, eu não posso salvar essas pessoas. E nem posso fazer uma militância para salvar essas pessoas. Só no Brasil tem 7 milhões. Você vai, ajuda um, vem outro, vem 10. Não vem 10. Não dá. Não, então você perde seu tempo. Em São Paulo eu via muito desses movimentos sociais religiosos que ficam ajudando os mendigos. E aí tinha um mendigo que ficava perto de mim, eu vendia livro na frente do MAP, quando o MAP era existia ainda. E aí tinha vários tipos de mendigo lá. E tinha um deles, era um barbudão assim, todo sujo. Ele ficava parado lá o tempo todo, alguém dava comida para ele, dava água, dava suco, dava café. Ele ficava ali todo, ele ficava 13, 14 horas ali, o cara ficava ali o tempo todo. E aí um belo dia chega os religiosos lá, olha para ele, vamos salvar o senhor, levaram ele no dia, o cara veio todo limpo, sem barba, roupa nova. E ele ficou lá, e a barba foi crescendo, a roupa ficando suja, e daqui uns meses ele estava sujo, com a barba grande no mesmo lugar. Ele não mudou nada. A vida estava boa para ele daquele jeito. Mas ele não mudou nada, ele ficou pior em São Paulo, sem a barba, deve ter feito frio pra caramba, sem a sujeira dele, ele ficou sem a proteção dos anticorpos. Ele ficou pior por um período, depois ele voltou a ser normal. Então é assim que é a ajuda social. Você ajuda um, vem outro. Agora, um trabalho de humanização, de conscientização, ninguém quer. De cima para baixo. Ninguém quer. Quer dar ajudazinha, joga um pão, toma um pão aí, legal, gostei, comi. Isso não é ajuda. Ajuda está além de jogar um pão para a pessoa. É muito mais do que isso. Isso a população pode fazer, mas ninguém quer não. Isso é ser bom, isso não é ter sentimentalismo, coitadinho, eu vou tirar a sujeira dele, não. Isso é ser humano. Ser humano significa que eu vou dar a ela o que eu tenho. Agora, se eu não tenho humanidade, eu jogo um pão, tome cachorro, tome se meu vira-latinha, come o que eu tenho, você não tem, então come. Essa é a caridade, isso não é caridade. A sobra sua, né? Isso é na caridade, isso aí é bicho, é pior do que bicho. Não ensina ele a pescar. Né? Exatamente. Humanização é um trabalho diferente, um trabalho de conscientização. Essa sociedade não está afim disso, não. Se você fizer isso, você é comunista, é socialista, você é o diabo. Porque você transforma pessoas, você faz as pessoas pensarem. E quando você faz uma pessoa pensar por si próprio, você não presta. Porque ele tem que continuar como miserável. Manipulado. Esse é o pensamento do medo materialista cego, déspota, vil. Essa é a nossa sociedade. Por isso, quando nós pregamos além disso. E aí nós somos uma ameaça. Isso é o que nós somos para a sociedade. Uma ameaça. Que nós abrimos os olhos das pessoas. O nosso processo é abrir os olhos. Dentro da espiritualidade, abrir os olhos. E além. E no social também. É como no caso que aconteceu na Argentina, que o médico salvou 2 vidas, né? A mãe queria abortar e o médico salvou a criança que estava no ventre e a mãe, né? Aí a justiça puniu ele, que não podia. Então, o mundo de Kali Yuga, se você quiser fazer o bem para os outros, a regra é que você não pode.
Você tem que deixar o cara ou morrer como um mendigo, ou deixar alguém, se quiser matar, aí no ventre deixar matar. E se você quiser salvar, você é punido. Você é um criminoso. Porque fazer o Dharma de um médico é salvar a vida, não é? Mas ele for cumprir o Dharma dele, aí é uma lei materialista, né? Da lá, pune ele que ele estava errado, não podia fazer isso. Então esse é o mundo de Kali Yuga, né? Tudo invertido no que estamos falando. Quem quiser fazer algo de bom vai ser perseguido. O Jesus Cristo foi perseguido na época. Quem quiser fazer algo que vá em contra desse sistema cada vez mais ambicioso, né? Vai ser perseguido, vai ser punido até morto, né? Ele vai tirar o corpo. Não pense, hoje nós não somos perseguidos porque não somos organizados. Mas Prabhupada, por exemplo, na época foi muito perseguido nos Estados Unidos. Então o movimento, eles viram que não era uma ameaça para o controle deles. Então deixaram para lá. Agora, a ideia do movimento Hare Krishna é que as pessoas tornem-se livres em todos os aspectos. Porque um devoto tem que ser livre. E um devoto tem que pensar por conta própria. Isso é uma ameaça real para a sociedade. A sociedade que quer manipular e controlar os outros. Então, assim como... Por que Jesus foi perseguido? Porque Jesus estava... É essa liberdade mesma que nós temos. Jesus pegou pessoas simples e deu liberdade, deu status de gente grande. Disse, não, vocês são filhos de Deus. E vocês são inteligentes. E deu palavras. E essas pessoas saíram pregando. E tornaram-se referência. Então o Estado viu aquilo como ameaça. Pessoas independentes no Estado que todos tinham que seguir, né? Todos tinham que adorar, venerar o Estado e os grandes líderes do Estado. Quando viram adorando outra pessoa, então viram como uma ameaça. Então, da mesma forma, o pensamento da consciência de Krishna é que nosso adoração maior é Krishna. E nosso pensamento é liberal. Nossa ideia é desvincular de todas as rédeas materiais. Que inclui política. Política para nós é social. Isso é política. Fora disso, nós não participamos. Porque ela não vai dar em nada. É ilusório. É a mesma coisa. Desapego total. Porque você vai lutar por uma coisa que é a mesma coisa e que nenhum cumpre nada, que é tudo mentira, que não é nada social, que nada, não tem nada de Deus, não tem nada nem o básico. Se você tem uma coisa que pelo menos respeita a natureza, respeita os bens naturais de uma sociedade, você ainda valoriza isso. Mas isso não existe. Um país como esse que é rico, opulento, e quase todos os países do mundo têm mais poder aquisitivo do que a miséria. Essa é a realidade. O Prabhupada sempre falava que o problema do mundo é falta de Deus, falta de consciência de Deus. Porque riqueza existe, comida existe. Os bois comem mais do que gente, grãos. Os bois tomam mais água potável do que gente. Então, comida existe para todo mundo, em fartura. O que não existe é fartura da consciência de Deus. Isso não existe. Então, essa política não pode resolver. Nós não podemos acreditar numa política que um país gasta por ano com arma, o que pode eliminar a fome do mundo, que é os Estados Unidos. Nós não podemos acreditar num sistema falido desse, onde um país gasta com mais armas do que e deixa o povo morrer de fome. Armas que nem podem ser usadas, só destrói a humanidade. É uma grande estupidez. E as pessoas morrendo de fome. Gastam centenas de bilhões para ir catar pedrinha no espaço e não acabam com a fome. As pessoas têm que morrer de fome para ver uma pedrinha do espaço. Então não podemos acreditar numa política dessa social. Isso não é social. Pegar o dinheiro do povo e jogar fora. Então,
Isso faz parte também da religiosidade. Cuidar do povo. Então, se uma liderança não cuida do povo, nós não podemos lutar contra isso. Só podemos pregar e abrir o olho de mais pessoas possível. Porque isso é um sistema bem fundamentado e apoiado pela própria população. E nós não podemos ir contra o desejo da população. Porque senão nós não teremos direito de pregar. Porque eles mesmos nos matam. E é mais importante que os devotos fiquem vivos para pregar e salvar o maior número de pessoas possível. Certo, seu Garuda? Certo. Então a nossa missão é salvar o maior número de pessoas possível, mas não podemos salvar o mundo. Senão será mais uma história contada por religiosos que nunca cumpriram com a palavra. Agora, se vocês assim, você pode transformar o seu mundo, você pode mudar a sua história, aí a coisa muda. E se um devoto se torna devoto, uma pessoa se torna devota, e ele age como devoto, acredite, ele beneficia todo mundo que está do lado. São pequenas células. Um devoto tem que ser querido por todos, amável por todos, mesmo os inimigos veneram, porque ele é bondoso com todos. Então ele ajuda todo mundo. Isso é perfeito, está bom demais. Só quantas pessoas não podemos salvar assim? Quantas elas podem vir mudadas na próxima vida? Né? Vamos fazer, Alex? Bom. La Prabhupada aquí. Ya. Jai. Está igual la Prabhupada.